O evangelho deste 15 de dezembro de 2019, do terceiro domingo do Advento, que vocês podem ler aqui, podem ler na internet, podem dar uma pausa aqui e ler o evangelho para ter uma compreensão do que falarei, é o de São Mateus, capítulo 11, principiando pelo versículo 2 e concluindo no versículo 11. Me referirei aqui a dois pontos deste evangelho que considero absolutamente significativos, relevantes para a história da nossa fé, para a origem do cristianismo, mais do que a origem da igreja, para todos os tempos, notadamente para os que vivemos hoje. O primeiro ponto que destaco é já no início do evangelho. É que Mateus se refere a que João estava preso, estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo, das obras de Jesus. João estava preso. Este ponto descreve, já conceitua uma das origens do cristianismo, a prisão de João. Para não cairmos nos preconceitos, no fundamentalismo, no juízo fácil das coisas, principalmente na referência à palavra prisão, sempre que se sabe que alguém é preso, é preciso perguntar quem é esse alguém, qual é o histórico de lutas desse alguém, qual é a vida desse alguém. E depois, por último, perguntamos quem prendeu, por que prendeu esse alguém. Esse é o caso de João. João tem uma história, como disse Jesus mais abaixo, ao falar para a multidão sobre João, de profeta. Ele foi o último profeta desse período intertestamentário, isto é, entre o Velho e o Novo Testamento. Esse silêncio de mais ou menos 300 anos, 3 séculos, talvez até um pouco mais, em que não se ouviu mais os profetas, João se manifesta para encerrar o Velho Testamento e começar um novo. João é o profeta ponte, é o profeta ligação entre o Velho Testamento e a Nova Aliança. Mas isso serviria para prender João? Não. João foi preso por 2 grandes razões, uma menor do que a outra. A menor é que ele denunciou lá da janela do palácio do criminoso, do sanguinário governador Herodes, um dos mais violentos e odiosos da Palestina, todo o bacanal que ocorria dentro do palácio, com sexismo, até com a mulher do seu irmão, toda a festa enquanto o povo sofria as amarguras da opressão do Império Romano, quando foi preso. Mas há teólogos que dizem que na verdade João foi preso por outra grande razão. E é aqui diz que ele anunciou que o reino de Deus estava próximo. E indicava onde se realizaria este reino, com quem se realizaria, em quem se realizaria, que era Jesus, a quem ele dizia que não era digno nem de desamarrar as sandálias. Então, na verdade, João foi preso porque ele anunciou um outro reino. Essa palavra é uma palavra política, reino. E os opressores do Império Romano, mancomunados com os entreguistas, os traidores da tradição judaica, fariseus, sacerdotes, o templo, tudo, eles entenderam que o reino a que se referia João era um outro reino que derrubaria o Império Romano e eliminaria Israel da história, fazendo de Jesus possivelmente este reino, este rei, este reinado.
a palavra reino suscitou o ódio contra João o Batista. Porque é uma palavra política, repito. Reino é uma palavra política. Tem o Império Romano, o Reino Romano, e tem o reino proposto por Jesus, anunciado e preparado por João o Batista. E nesse reino haveria a partilha de roupas, comidas, justiça. Os soldados, como conta Lucas, não deveriam mais maltratar as pessoas, serem más com as pessoas, serem cruéis com as pessoas, não deveriam matar as pessoas, não deveriam perseguir as pessoas, tirar delas informações sobre tortura. Este reino haveria de regulamentar as relações das pessoas a partir de dentro das pessoas, a partir da consciência das pessoas, da fé que mobilizaria as pessoas. Este reino, então, assustou e levou Herodes, um dos maiores bandidos do Império Romano, representando o Império dentro da Palestina, a prender e a mandar matar João Batista. Por isso ele estava preso. Daqui a pouco eu volto a João o Batista para dizer que isso tem a ver conosco hoje. Ali na prisão ele ouviu falar muito sobre Jesus, embora fosse primo de Jesus, embora tenha batizado Jesus, embora já tenha convivido com Jesus, ele ouviu falar muito das obras de Cristo. Por isso ele enviou 2 discípulos para perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou se deveria esperar um outro. Porque o próprio João, e não só o João, as comunidades de Mateus, as comunidades primitivas, do cristianismo primitivo, tinham essa dúvida se Jesus realmente teria sido o Messias. Porque se entendia no contexto de luta, de conflito grandioso, de massacre do Império Romano, que um outro reino teria que derrubar o Império Romano, fazer uma guerra contra o Império Romano e se estabelecer como uma força muito maior em favor dos pobres. E João não via que Jesus fizesse isso. João não achava que Jesus faria isso. E a resposta que Jesus deu, a narrativa de Mateus, nesse trecho que nós estamos refletindo aqui, é encantadora. Ele disse para os discípulos de João: ide contar a João que estáis ouvindo e vendo. 2 pontos. Os cegos recuperam a vista. Os paralíticos andam. Os leprosos são curados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E os pobres são evangelizados. Isso quer dizer que a atenção de Jesus se voltava toda para os pobres marcados com esse estado de miséria. Surdez, cegueira, paralisia total, morte sem possibilidade de vida e de ressurreição. E a rejeição da boa nova, a rejeição das notícias, que somente os poderosos, empurpurados, os de roupas finas, os dos palácios, é que tinham novidades, a boa nova. Os pobres não. Os pobres não tinham notícias. E agora Jesus leva as notícias para eles. As notícias do reino que ele vier a trazer. A notícia do reino que ele vier a realizar. As notícias do reino que liberta, que cura. Não como curandeirismo, não como picaretagem, não para se aproveitar do sofrimento dos outros, mas para promover os outros, porque o reino se dirige em primeiro lugar aos pobres. Mateus já tinha dito isso sobre Jesus, sobre o pronunciamento de Jesus, quando Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eis a justiça aqui, ó, que muitas vezes é tida na Bíblia como sinônimo de misericórdia. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É o reino que vem realizar a justiça, da qual tantos pobres, os cegos,
os surdos, os paralíticos e até os mortos que morrem prematuramente, as pessoas que morrem prematuramente, precisam. É a justiça que enfrenta tudo isso. E a justiça só quem tem a oferecer é Jesus, segundo Mateus. Isso Jesus mandou seus discípulos enviou os discípulos do próprio João a dizer, é isso que está acontecendo. E aí, para concluir, permitam-me que diga duas coisas. A primeira coisa é que João era um arrebanhador de multidões. João, que apareceu no deserto e depois foi chegando nos povoados, reunia multidões para anunciar que o reino estava próximo. Jesus, nesse momento em que manda o recado para João, está com as multidões, está com o povo. Em outras palavras, nem João nem Jesus se restringiram a altares, a templos, a cenáculos, a tabernáculos, a liturgias, mas se embrenharam no meio do povo, para sentir o povo e com ele realizar, com os mais pobres, realizar aquilo que é de mais sede, de mais carência profunda que o projeto do reino de Deus que Jesus vinha trazer deveria responder e realizar. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa, para encerrar, é que a nossa fé como cristianismo não nasce nem de templos, nem de altares, nem de liturgias, embora precisemos muitas vezes dos templos, dos altares, das liturgias, mas não são eles que são a origem da nossa fé. A nossa fé nasceu na prisão com João Batista. Nasceu na prisão de quem foi profeta. Nasceu da prisão de quem não teve medo de denunciar o grande assassino do momento. Então a nossa fé nasceu da coragem, da ousadia e não do amesquinhamento, do medo e da covardia. A nossa fé nasceu também com João Batista, o profeta que puxa o Antigo Testamento para dentro do Novo. No encontro com Jesus e com a nova aliança, no encontro com a boa nova. E a nossa fé nasceu no meio das multidões com João e com Jesus. O cristianismo nasceu do toque nos cegos, nos coxos, nos aleijados, nos mortos, nos surdos, para dar vida, ressuscitar e anunciar a boa nova, e não dentro de templo, realizando o egoísmo daqueles que não são capazes nem de quando chegam e quando saem dos templos, de perceber a miséria que graça ao redor dos seus templos egoístas. Ou nós recuperamos esta fé, ou nós recuperamos essas duas raízes, a raiz de João Batista que reuniu multidões e que foi para a prisão, sem medo da prisão, perdeu a vida na prisão, e de Jesus, o nosso libertador, nosso salvador, no meio das multidões curando, ou o cristianismo morrerá, definhará com essas igrejas que traem as suas origens, que traem o seu nascedouro, que traem as suas fontes, com João Batista e, sobretudo, com Jesus. Eis o desafio de hoje. Qual o caminho que queres seguir? Eu gostaria muito de seguir este, indicado e agendado por João o Batista e, sobretudo, por Jesus, no meio dos pobres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.